A vasopressina é um hormônio hipotalâmico e o efeito deste hormônio é aumentar a reabsorção de água no ducto coletor e, consequentemente, produzir uma urina mais concentrada, com menor quantidade de água. Nessa imagem à esquerda, nós relembramos a produção e o armazenamento da vasopressina, que também é chamado de hormônio antidiurético. A vasopressina é produzida no corpo celular de neurônios localizados no hipotálamo. O hormônio é armazenado em vesículas e essas vesículas são transportadas até a região posterior da hipófise, onde permanecerão temporariamente armazenados até que haja um estímulo para sua liberação. Nós já comentamos que um dos estímulos para maior liberação de vasopressina é a angiotensina 2. A angiotensina 2 possui receptores específicos no hipotálamo que irão induzir uma maior liberação de vasopressina. No entanto, outros estímulos também são capazes de aumentar a secreção desse hormônio, que serão uma redução da pressão arterial, uma redução do volume sanguíneo na região dos átrios, que é um reflexo da diminuição da pressão arterial, e um aumento da osmolaridade sanguínea maior do que 280 miliosmóis. De todos os estímulos que são capazes de aumentar a secreção de vasopressina, o mais potente será um aumento da osmolaridade sanguínea. Independente disso, cada um desses estímulos, mediados por seus receptores específicos, irão levar essa informação até o hipotálamo, as respectivas informações de redução da PA, redução do volume sanguíneo atrial e da maior osmolaridade do sangue. Essas informações serão transmitidas até esses neurônios hipotalâmicos responsáveis pela síntese da vasopressina. A resposta será uma maior liberação desse hormônio pela neurohipófise e as células alvo da vasopressina estão localizadas no epitélio do ducto coletor, especificamente dos néfrons justamedulares, que são os néfrons capazes de produzir uma urina mais concentrada, como nós já entenderemos o porquê. A partir da ligação do hormônio no seu receptor, nós veremos que a membrana apical ou luminal apresentará a inserção de canais ou poros para a passagem da água, o que permitirá um aumento na sua reabsorção e mais água será conservada no corpo e, consequentemente, menor volume excretado na urina. Nessa imagem, nós podemos ver duas situações, uma onde há secreção de vasopressina e outra onde absolutamente não há nenhuma secreção do hormônio. Essa imagem à direita nos apresenta uma região do ducto coletor onde não há reabsorção de água. A água não encontra passagem, canais para que seja reabsorvida. Essa situação à nossa direita seria uma situação onde não há qualquer volume de secreção de vasopressina. Já na imagem à esquerda, nós vemos que a água consegue ser reabsorvida e olha a concentração da urina, ela pode chegar a 1.200 miliosmóis, altamente concentrada, uma quantidade de água na urina mínima. Isso só será possível em dois aspectos. Primeiro, pela presença de vasopressina nessa região do ducto coletor, e a segunda condição é a presença de um ambiente
hiperosmolar, que nós veremos daqui a pouquinho, que acontece ou que está presente nos néfrons justamedulares. Apesar daqui nós visualizarmos uma situação um pouco tudo ou nada, fisiologicamente o que acontece é que o ducto coletor é praticamente impermeável à água. Ou seja, a quantidade de vasopressina basal que é secretada ela é muito pequena, o que permite uma reabsorção muito sutil de água nessa região. Obviamente, se houver um estímulo importante, como o que foi mencionado, de uma osmolaridade sanguínea aumentada, mais hormônio, mais quantidade desse hormônio será liberado pela neurohipófise e, consequentemente, nós poderemos chegar a uma situação extrema, como essa daqui, onde a urina tem uma concentração altíssima. Agora vamos entender qual o mecanismo via vasopressina que irá acontecer nessa célula do ducto coletor. Mais uma vez, nós estamos visualizando aqui o sangue e estamos falando de vasos retos, já que nós estamos no ambiente de um néfron justamedular, o líquido intersticial na medula renal, a célula do ducto coletor e o lúmen do ducto, onde está chegando o fluido já quase urina, quase pronto para ser então excretado. A vasopressina, chegando pelo sangue, obviamente, é um hormônio, encontra o seu receptor na membrana celular e ativa uma série de mecanismos via segundo mensageiro para induzir que vesículas que armazenam esses canais, esses poros com água, melhor dizendo, essas vesículas sejam expostas e esses canais estejam então disponíveis para permitir a reabsorção de água. Esses canais são denominados aquaporinas. O nosso corpo dispõe de várias isoformas desses canais de água. Nós estamos vendo aqui nessa região do ducto coletor a aquaporina 2, mas nós temos uma outra isoforma lá na alça de Henle, na porção descendente, onde nós visualizamos a reabsorção de água. Então, são canais, são poros que permitem a passagem de água exclusivamente. Então, essa região aqui, esse é um aspecto importante, nós estamos visualizando exclusivamente a reabsorção de água sem que haja reabsorção de íon. São mecanismos independentes. É diferente do que a gente visualizou anteriormente lá no túbulo proximal, onde a água acompanhava a movimentação do sódio e esse movimento de reabsorção era isoosmótico, ou seja, a movimentação de água era proporcional à movimentação de soluto. Neste caso, nós estamos falando de mecanismos de ajuste. Se, por exemplo, eu tenho uma alta osmolaridade sanguínea, que, como eu mencionei, é um dos estímulos mais potentes para a secreção de vasopressina, o efeito do hormônio é o aumento da reabsorção de água. Consequentemente, se mais água retorna para o sangue, essa osmolaridade aumentada ela tende a ser resolvida. Então, esse é um aspecto, um detalhe importante, que nesses mecanismos de ajustes finais no néfron distal, nós vimos para a aldosterona uma movimentação isolada de sódio e aqui para a vasopressina a gente está vendo um movimento de reabsorção exclusivamente para a água. Uma vez que nós compreendemos como é o mecanismo de ação do hormônio, deste hormônio, a vasopressina, que tem um efeito antidiurético,
nós precisamos compreender uma fase subsequente, que significa o que, além da presença das aquaporinas nessa membrana apical, e apesar deste ser um mecanismo exclusivo para a água, essa movimentação de água na membrana basolateral, que é essa membrana que faz a separação da célula com o líquido intersticial, ela terá essa movimentação de água, ela dependerá de um ambiente hiperosmótico no líquido intersticial medular. Eu preciso ter algum fator nesta região que irá puxar a água, que irá promover a saída da água do interior da célula do ducto coletor para o líquido intersticial e, na sequência, para o sangue. Então, essa etapa final que nós vamos compreender, que é a movimentação, o que permite efetivamente, além da inserção das aquaporinas na membrana apical, existe um outro fator que é chamado de sistema de troca por contracorrente, específico dos néfrons justamedulares, que irá garantir que esta água, que passou pela etapa inicial de reabsorção, a partir da inserção dos canais de água, essa água deixará a célula tubular e retornará para o sangue.